2025. Boa tarde, nossa audiência aqui de Voz de Líderes, um dos nossos primeiros episódios dessa série voltada a atender o nosso público de grandes empresas de temas que estão, nesse momento, fazendo a pauta financeira, da sustentabilidade, da inovação, e hoje vamos estar tratando das novas normas do IFRS 1 e 2 da contabilidade, que vem fazer a convergência entre a sustentabilidade e a área de contabilidade das finanças, um assunto muito interessante, vamos conversar. Eu me apresento, meu nome é Carlos Braga, professor Carlos Braga da Fundação Dom Cabral, eu sou coordenador do Centro de Referência em Inovação e ESG da Fundação, professor do programa ISG na Sala do Conselho e muitos anos de mercado financeiro, uma vida prévia em bancos brasileiros e internacionais, tratando do ESG na Fundação com uma premissa, citando uma professora Erlana, que sempre está conosco, que ESG é sobre grana. E esse nosso podcast vai tratar um pouco dessa abordagem. Comigo estão o Rafael Cordeiro e o Edgar Pita. Vou pedir que eles se apresentem, falem um pouco das suas funções atuais, para a gente rapidamente entrar aqui no nosso assunto de hoje, para trazer para a nossa audiência essas informações válidas e pertinentes para a sua agenda de negócios. Rafael, peço que você se apresente. Obrigado, Carlos Braga. Somos colegas de diretoria do IBF Minas, professor Edgar. É um prazer estar aqui num podcast da Fundação Dom Cabral, né, uma das melhores escolas de negócio do mundo. Acabou de sair o ranking da Financial Times, então é um orgulho mineira e a gente poder contribuir e ser alimentado das informações, dos materiais e dos ensinamentos que a gente tem da Dom Cabral. Meu nome é Rafael Cordeiro, eu sou CFO e diretor de relações com investidores da Rede Mater Dei, uma empresa de capital aberto que abriu capital em abril de 2021. É uma rede de hospitais do Brasil, contamos com 9 unidades, o berço é aqui em Minas Gerais, com Belo Horizonte. Depois a gente tem 2 unidades aqui, uma em Betim Contagem, uma unidade em Nova Lima, e a gente expandiu para fora, estamos na Bahia, hoje em Salvador, também na Bahia, em Feira de Santana, estamos em Goiás, na cidade de Goiânia, e 2 unidades que a gente tem em Uberlândia. São 2.200 leitos, então uma rede que tem aí o seu papel importante para a sociedade, não só números, né, mas entrega muita qualidade e é uma referência dentro dos grandes grupos de saúde do Brasil. Eu estou na rede há quase 6 anos, né, vim para a abertura de capital. Eu acho que esse tema vai ser super interessante de a gente discutir aqui na próxima hora. Vai trazer muito conhecimento, algo que está se iniciando, mas que está juntando aí alguns elementos. Obrigado pelo convite, a gente estende mais o assunto ao longo do dia. Muito bem. E obrigado, Rafael, pela introdução. Já deu para ver que, pelo tipo de atividade do Grupo Mater Dei, estamos aqui falando de ESG raiz, com muita externalidade positiva, impactando positivamente a sociedade e as comunidades onde vocês atuam. Muito bem-vindo. E professor Edgar Pita, se você pudesse apresentar. Obrigado, Carlos Braga, pelo convite para participar desse podcast. Meu nome é Edgar Pita, eu sou advogado de formação, mas minha carreira foi em banco, onde eu fiquei durante quase 15 anos. Atualmente eu sou especialista em ESG e muito orgulho de ser professor convidado da Fundação Dom Cabral na área de ESG, diversidade, equidade e inclusão. Muito bacana. Nos conhecemos há muitos anos, eu e Edgar trabalhamos no mercado financeiro em outras épocas juntos e estamos aqui todos voltados para a sustentabilidade, mas com uma pegada financeira, uma pegada bastante prática e tangível. Por isso já vamos começando a falar do título desse podcast, basicamente qual é o impacto dessas novas normas no mercado financeiro, no comportamento, na estratégia, na governança das empresas, IFRS S1 e S2. Começo perguntando ao professor Edgar se ele pode contextualizar para os nossos ouvintes qual é um pouco o que está por trás dessas normas, o escopo dessas normas que vem a partir de 2026, em relação a 2025, a ser uma obrigatoriedade de informe pelas empresas abertas brasileiras. Bom, Braga, o reporte da materialidade de impacto, isso é, tudo que as empresas produzem de dentro para fora, isso já era, todos nós estamos acostumados com as regras do Global Report Initiative há mais de 20 anos, mas o mercado se ressentia da falta de padrões da gente reportar materialidade financeira, que é o quê? Que são os riscos e oportunidades que vêm de fora para dentro.
Então, houve uma pressão grande de que se houvesse uma padronização, uma harmonização dessas regras, o IFRS, que é a Fundação Internacional que cuida das regras contábeis, chamou para si essa responsabilidade e, no ano passado, lançou as duas primeiras normas, o IFRS S1 e o IFRS S2. O IFRS S1 traz as regras gerais de aplicação dessas normas. E o IFRS S2 é a norma específica para clima. Essas normas foram recepcionadas pelo sistema contábil brasileiro, então elas foram traduzidas e foram transformadas em CBPS 1 e CBPS 2, serão aprovadas pela CVM, se ainda não foram, e aí a CVM utilizará essas normas para fazer a supervisão das suas supervisionadas, nas empresas de capital aberto e as empresas que emitem debêntures, para tudo que se refere à materialidade financeira. Bom, já vimos que é um tema técnico, um tema que envolve normas contábeis, pronunciamentos, e a gente fica lá, poxa, esse é o mundo do contador, chamem os contadores, mas, na verdade, isso tem ramificações por todos os negócios e todos os stakeholders envolvidos. Então, nessa linha, eu pergunto para o Rafael, tema novo chegando ao mercado, você tem hoje também o chapéu de relação com investidores. Rafael, você vê que essas normas, essas mudanças, elas podem vir aqui se conectar com a estratégia corporativa do negócio, especialmente em setores sensíveis como o da saúde, que envolve um impacto tão grande na sociedade. Como você recebe essas normas que estão chegando ao mercado, obrigações para o ano que vem, acho que já exigem uma preparação iniciando desde já. Ô Braga, acho que o mais difícil de tudo a gente vai ser conseguir falar todas as letrinhas aí. Professor Edgar, que está acostumado com o tema, IFRS, S1, CBPS, tanta letrinha, né, que é a parte do pronunciamento contábil. Então, a gente tem uma regra a ser seguida contábil, mas como é tudo muito novo, como você colocou, a dificuldade é a gente conseguir traduzir isso em números, né? Eu acho que esse é o objetivo final. E tem coisa que no primeiro momento a gente acha que é algo negativo, que vai trazer um pouco mais de esforço, mas na minha opinião vai trazer uma conexão. O relatório de sustentabilidade, por exemplo, o Mater Dei, ele reporta anualmente o relatório. Esse relatório nosso passou a ser uma obrigação da companhia, a gente hoje tem menos do que 25% de free float, então uma das obrigações enquanto a gente está desenquadrado é ter esse relatório. Então a gente usa a metodologia do GRI, mas ele fica um pouco solto, né, dentro da companhia, com todo mundo informando das suas áreas quais são os impactos, mas colocando mais como números, né, números que não chegam a conclusões financeiras. Eu acho que o financeiro, ele alerta os stakeholders todos do quanto aquilo pode impactar a companhia, né? Eu estava, antes de vir para cá, conversando com, por exemplo, uma pessoa nossa da área de manutenção que olha a parte da engenharia. Então, tem pequenos detalhes que fazem a diferença. Extintor. Quando você troca o extintor do nosso hospital para ter segurança, se tiver algum incêndio, se você tem abastecimento de CO2 é uma coisa, se você tem ABC, né, é outra questão. Então, isso traz para a mesa algumas discussões que, se você for levar para o ponto de vista de decisão, tanto da diretoria para melhor margem da empresa, você vai olhar, no final os dois apagam o incêndio, né? Mas quando você avalia do ponto de vista e tiver que fazer, pegando esse ponto específico, né? Se você precisar avaliar o custo de um ou de outro suprimento que você coloca na sua empresa, mas colocando qual que é o efeito para toda a estrutura global de clima e sustentabilidade mundial, você fala, isso aqui fica até barato. Quando você olha só a questão do custo, você fala, não vale a pena. Então, do ponto de vista financeiro, eu acho que a junção dos dois temas é fundamental para que isso ganhe força. E aí você leva as duas questões, o investimento, mas também leva o risco associado. Aí você vê que o investimento não é tão alto. Em alguns casos, vai levar um pouco de investimentos altos que não seja o momento de tomar, mas todo mundo sabe o risco que está. Então, no meu caso, na minha visão específica, e pela responsabilidade que a gente tem como companhia aberta, eu acho que é um fato muito bom para a gente explorar
e ter mais conhecimento sobre o assunto. Rafael, achei ótimo que você já trouxe um pouco o cerne da questão, que é a materialidade financeira. A sustentabilidade, o ESG, as boas práticas têm que passar para empresas como o Mater Dei e outras empresas, caminhando nessa agenda de mostrar financeiramente os investimentos que estão associados a ter essas boas práticas e também os riscos que você está mitigando ao passar a tê-las, né? Que é um pouco da materialidade financeira, que é um pouco a novidade dessas duas IFRS, ou na versão brasileira, CBPS. Edgar, entra um pouquinho mais a fundo da materialidade financeira. Acho que isso vai ser importante para os nossos ouvintes. A grande diferença que a gente tem que fazer nesse momento agora, Braga, é entre a materialidade financeira e a materialidade de impacto. A materialidade de impacto é aquela que nós provocamos de dentro para fora. É essa que a gente já estava acostumado a reportar nos relatórios tradicionais de sustentabilidade, seja GRI, seja relato integrado. A novidade agora da materialidade financeira são os riscos e oportunidades que vêm, sejam sociais ou sejam ambientais, que vêm de fora para dentro. E aí a gente tem que transformar isso em números e, idealmente, chegar até em que linhas de balanço ou que linhas de DRE esses riscos e oportunidades vão impactar. Então, por exemplo, a gente vai dizer que um determinado risco climático pode afetar o custo dos meus produtos, ou pode afetar o meu custo de investimento, ou pode afetar o meu custo de dívida. Isso é onde a gente quer chegar com essas regras novas do IFRS. Bom, já deu para ver que tem custo, tem recursos, oportunidades, desafios. Isso vai subindo para a governança. Então, eu queria escutar um pouquinho. A Fundação Dom Cabral, nós temos essa assinatura que a governança é o pilar do ISG. Não adianta iniciativas isoladas se a gente não tiver bons mecanismos de controles, checks and balances, como falam os americanos. Ou alguém faz, alguém controla. Você, indo para o Rafael, depois queria dar uma rodada, você entende que, passado alguns anos que o ESG já está um pouco em prática no mercado brasileiro, agora com essa nova barra subindo, a governança corporativa das empresas já começa a estar mais confortável de entrar nesses assuntos e colocar metas associadas a esses assuntos? Rafael, se puder comentar. Eu acho que as coisas só decolam em organizações se elas tiverem metas, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer lugar que a gente chega está muito bom, né? Então, do ponto de vista estrutural, nós lá nos organizamos, por exemplo, gestão de riscos. A gente contratou a Protivit, fizemos uma capacitação tanto do nosso conselho quanto da diretoria. Iniciamos uma gestão de risco na companhia com 50 riscos. Hoje a gente viu que eram riscos que não eram dos principais, hoje temos 12, e todos os riscos estão associados à nossa matriz estratégica de tomada de decisão. Então, isso ajuda a organização a poder passar uma mensagem, né? 50 riscos era algo muito elevado, então nós fizemos esse processo, e nós temos um objetivo, né, maior, de conseguir tangibilizar isso para o conselho, né? Que eu acho que é o grande dificultador se a gente não tiver um comitê, alguém que sustente isso. E nós estamos sendo obrigados, entre aspas, a evoluir para esse aspecto. No nosso setor de saúde, a gente tem a JCI, que é a Joint Commission International. Ele é quem faz as auditorias nos nossos hospitais, e eles, dentro das obrigações do próximo ciclo, a gente vai ter que ter um comitê de ESG para discutir esses assuntos. Então, a gente vai colocar na mesa para um princípio específico. E vai ser ótimo que agora com S1 e S2, a gente também vai poder juntar e a gente vai poder trazer a contabilidade. Então, algo que era solto, a gente vai caminhar. Pensa que nós vamos estar agregando o GRI, que a gente é obrigado pela CVM, e é a forma da gente poder se comunicar com o mercado, com a questão assistencial, que é a JCI, com a questão financeira, que é a parte específica da contabilidade. Então, se a gente conseguir fazer isso tudo, também se reúne força para ter mais verbas para a empresa também investir. Então, e com isso a gente tem consegue passar para o nosso conselho para nos ajudar também, porque muitas vezes a gente está dentro do dia a dia, a gente não consegue ter essa capacidade de separar onde tem as grandes coisas. E em termos de oportunidades, no mercado financeiro, a governança, por exemplo, da família Salvador, né, que é uma empresa familiar que teve uma troca de uma
geração para outra de maneira muito fluida, que tem uma história para contar, que tem ali o seu capital investido, que está organizado numa governança, tem muito valor, sabe? Então, para dívidas também, que hoje tem bolsos específicos para isso que a gente tem, então esse assunto é algo que pode gerar valor quando valuation, diminuição de custos e atenção dos nossos stakeholders. E já passando para o Edgar, gostaria de escutar, mas o Rafael já deu um pouco a dica, né? A formação de comitês, com eventualmente especialistas externos, aproximando comitês financeiros, aproximando do comitê de sustentabilidade, que hoje cada vez é mais comum nas empresas brasileiras, mas temos bastante tema ainda de capacitação, de como é que forma essas pessoas. Edgar, você podia comentar um pouco sobre isso? Sobre a governança, Braga, eu faria 2 comentários. Primeiro, subiu a barra, né? Então, antes, até 5 anos atrás, a sustentabilidade era uma diretoria debaixo do CEO. Hoje, a expectativa é que haja um comitê ESG com reporte ao conselho, né? Então, você subiu o nível de senioridade das discussões. E agora, com o IFRS, a gente vai ver a junção da sustentabilidade com a área financeira. Então, nós da sustentabilidade vamos ter que aprender mais sobre finanças e os financistas vão ter que aprender mais sobre sustentabilidade, até porque a base do IFRS é a materialidade financeira, que é um conceito que vem exatamente da área de finanças. Então, essas 2 áreas que não se conversavam, né? O Rafael mencionou a matriz de risco. Era muito comum a empresa ter uma matriz de riscos e ter uma matriz de materialidade e as 2 não se conversavam. Então, eram 2 coisas que não se conversavam. Agora vai ser obrigado a ter a convergência. Eu não posso ter mais uma matriz de risco que não conversa com a minha matriz de materialidade. Esse é a grande novidade que o IFRS está trazendo, essas normas do IFRS estão trazendo. Eu até me permito, em cima desse comentário do Edgar, também comentar que hoje a gente está conversando com o Rafael, que é do setor saúde, uma empresa que é referência, conhecida por tomar decisões de longo prazo, uma visão que se destaca aqui no mercado, mas esse tema permeia vários setores da economia e alguns setores estão, obviamente, mais expostos a alguns desses temas. É público que a Vale recentemente lançou seu primeiro relatório, onde, somente para dar um dado, ela estimou em 19 bilhões de reais os custos associados à descarbonização dos seus processos, que estão acontecendo em vários mercados onde ela atua. Ela está sendo pioneira, e é um caso. O setor de energia também está muito exposto a essa nossa agenda, infraestrutura em geral, a mineração já foi citado. Então, esse assunto vai permear vários setores e isso leva a conceitos novos, que são os conceitos de riscos físicos, riscos de transição. Edgar, você podia elaborar, e depois eu volto para o Rafael para falar um pouquinho como é que ele percebe isso no Grupo Mater Dei, mas você poder falar um pouquinho de riscos físicos e riscos de transição? Essa era uma terminologia que já era utilizada no contexto da TCFD. TCFD é a força-tarefa para divulgações dos riscos relacionados às questões climáticas, né, as divulgações financeiras relacionadas às questões climáticas, e é chamado de core content da TCFD. Era uma arquitetura que o mercado já vinha funcionando há um bom tempo, a contento, tanto que o IFRS recepcionou essa arquitetura. Então, da TCFD que vem essa nomenclatura. Então, basicamente, os riscos são separados em riscos físicos e riscos de transição. Os riscos físicos são aqueles riscos que já estão acontecendo e que já estão afetando os nossos ativos, como, por exemplo, tempestades, secas, inundações, etc. São os riscos agudos e os riscos crônicos. Os riscos físicos crônicos são aqueles já relacionados a mudanças de padrão do clima. E a gente tem os riscos de transição, que são os riscos, então, relacionados à transição para a economia de baixo carbono. Então, eles podem ser riscos legais, regulatórios, riscos regulatórios, uma série de riscos. E do outro lado, a gente tem as oportunidades. Então, essa terminologia que era do TCFD está sendo recepcionada pelo IFRS e aí todo mundo passa a utilizar essa mesma terminologia. Não dá para... Acabamos sempre lembrando da tragédia do Rio Grande do Sul. Empresas operando nos mais diversos setores, passando por uma grande dificuldade no ano de 2024, necessitando, inclusive, novas coberturas de seguro, novas proteções, novas formas de operar. Eu sei que o Grupo Mater Dei não tem operações no Sul, mas opera em vários locais do Brasil. Vocês começam a levar em consideração
problemas como possíveis questões energéticas, problemas de falta de água, para ter atitudes de mitigação para se prever para esses riscos, Rafael? Então, Braga, até aconteceu um fato dentro da tragédia do Rio Grande do Sul. Tem um hospital que estava à beira do rio, né, que é o Mãe de Deus. E todas as instalações elétricas deles estavam, antigamente você fazia tudo embaixo, no subsolo. Entendi. E isso prejudicou durante a enchente muita operação, um dos 2 principais hospitais de lá. Poxa. Então isso também traz um aprendizado para próximos projetos, né, da instalação dele, que ninguém imagina que vai ficar inundado. Mas acho que o nosso papel aqui, nessas discussões, é tentar antecipar os fatos e não aprender com a tragédia, né? Acho que esse é o que a Vale viveu muito dentro dos seus projetos, e eu acho que todos os setores têm. Essa vinda do S1 e do S2, ela traz uma peculiaridade que a gente não pode olhar só do ponto de vista de comparação setorial. Aqui a gente tem uma questão de alguns itens que setor com setor tem alguma similaridade, mas a gente também tem uma questão de empresas com empresas que os riscos eles navegam entre vários setores. Eu tenho uma preocupação sobre essa questão específica, a gente ter fóruns e discussões ricas para a gente não ficar numa materialidade também tão grande que o tamanho do risco é 3, 4 vezes o tamanho da empresa. E aí isso cair um pouco no descrédito de falar assim, pô, essa questão é tão... As pessoas preferiram, em vez de entrar a fundo e ver aonde tem um risco e coloca um valor associado a ele, especificamente para o que é a empresa, ou senão vai ser algo que todo mundo vai quase ignorar. Falar assim, pô, isso daí é meio que ou vou estar no mercado de capitais, ou eu vou emprestar dinheiro para essa empresa, ou nem quero envolver com ela. Então, a discussão precisa ser, você colocou, professor, sobre a questão de onde impacta, se é no DRS, se é no fluxo de caixa, né? Geralmente a forma de tangibilizar passa pelo fluxo de caixa, mas como ele vai ter nos seus investimentos ou nos seus custos, como que a gente vai conseguir materializar. Para não ser algo, eu vejo, por exemplo, nas demonstrações financeiras que a gente faz trimestralmente, anualmente, como companhia aberta, eu reviso todos os itens. E às vezes eu falo, eu nunca, tem 5 anos, nós somos 4 anos de companhia aberta, nenhum investidor fez nenhuma pergunta sobre uma nota explicativa. Se ela está lá, ela precisa chamar atenção de alguma forma. Então, acho que a discussão pode ser rica, e vocês da academia são muito importantes, para a gente não transformar isso em algo que a gente que o mercado ignore por ser tão passar de forma não específica. Eu acho, Rafael, que o mercado vai olhar muito para a gestão de riscos, para as métricas e para as metas. E aí, com isso, a gente consegue essa comparabilidade que você está falando, né? Então, por exemplo, o risco climático está aí e afeta todo mundo. Mas como você está identificando, avaliando e monitorando esses riscos? Quais são as metas que você está propondo? Quais são as métricas que você vai utilizar? Então, eu acho que isso vai elevar a barra, porque vai trazer essa comparabilidade entre empresas. Não só de um valor estimado, mas suas práticas mesmo, de gestão de riscos. Isso traz um assunto que dá para ver que é transversal. Área financeira, compliance, sustentabilidade, TI, engenharia, medicina, todos de alguma forma vão ter que sentar na mesa e poder organizar. Qual o papel do diretor financeiro, que talvez seja um dos principais personagens no diálogo com a CVM, para coordenar esses esforços dentro da empresa, Rafael, na sua opinião? Braga, nós temos que conseguir, né, mostrar para os... a gente tem um nível de tomada de decisão e isso passa para cima. Se você for... Hoje, nós temos, por exemplo, selo verde na energia que a gente compra. Já comprava no Mercado Livre, a gente paga um pouco a mais, percebe valor nisso, e a gente agora no arrendamento que a gente fez também num contrato que a gente vai passar a ter uma autoprodução, a gente também valorizou isso. É algo que a energia já se discute há muito tempo, o delta que você acrescenta ao valor da energia, ele vale a pena na hora que você olha como um todo. Alguns itens, a preocupação é de alguns itens ser o dobro do preço, e isso impossibilitar a mudança. Então, você colocou no início, professor, sobre a questão de ser de fora para dentro e de dentro para fora, né? A empresa do lado de dentro, no caso do setor de saúde, a gente olha muito o paciente, a assistência como um todo, a qualidade dela e os resultados financeiros. Você tem que estar com aquilo tudo equilibrado.
e tinha os relatórios que era muito de informar ao público externo um pouco dessa matriz. Trazer isso para a nossa realidade vai poder juntar esses dois aspectos de maneira funcional e vai trazer também para as pessoas que tomam decisão se esse delta vale a pena ou não, né? E quanto mais se discutir, eu acho que traz à tona também stakeholders que consigam fazer. Se a gente pegar vários itens que há muito tempo, você fala ar-condicionado, por exemplo, que é uma questão que a gente gasta muita energia. O quanto evoluiu o ar-condicionado, o gás que ele libera, o gás que você usa, ele ser inverter, que consome menos energia. A gente tem lá chillers, que são ar-condicionados de grande porte para o nosso hospital, já trocamos em várias unidades que vale a pena. Então, eu acho que o tema também traz para a cadeia toda de suprimentos, dá uma atenção para itens, e se tem um volume maior de gente adquirindo ou comprando algum item, ele tende a reduzir de preço. E aí a cadeia toda, que no final do dia ela tem alguma vinculação com carbono, né, você consegue ter uma valorização disso de forma que você consiga fazer as trocas dentro da companhia. Agradeço e já vou pegando um pouco. Nós estamos aqui já uns 30 minutos falando de muitas letrinhas, FRS, GRI, tem mais algumas aqui na lista, SEC, CSRD. Professor Edgar, esse tem sido sempre um dos assuntos do mundo da sustentabilidade. Poxa, é um ecossistema muito complexo, muitos relatórios e frameworks, que são taxonomias, muitas vezes até competindo por atenção. Qual é que você vai usar, qual é o melhor, qual não é. Esse movimento do IFRS lembra um pouquinho o movimento que aconteceu na contabilidade quase há 20 anos atrás, quando a gente tinha padrões internacionais. Você tinha o famoso US GAAP, você fazia relatórios de US GAAP, o UK GAAP, que era o britânico, o Brasil seguia a lei das SA, mas o mercado foi convergindo e hoje um investidor consegue ver sentado em qualquer lugar do mundo balanços num padrão que conversam com a realidade global. O ISG, a sustentabilidade, hoje é mais difícil dizer que existem. Como é que isso vai melhorar, vai convergir? O GRI, que talvez seja o mais comum, como é que ele vai ficar nesse novo contexto? A vida vai ser mais fácil para o investidor analisar o risco das empresas usando esses novos relatórios? Tá se tornando mais fácil, Braga. Houve uma preocupação muito grande de convergência desses padrões. Então, na verdade, o IFRS absorveu o relato integrado e absorveu o SASB e o CDSB e o TCFD. Então, só aí já a gente vai perder quatro letrinhas. Tudo isso vai ficar debaixo do guarda-chuva do IFRS. A gente vai continuar a conviver com outros padrões, porque harmonização de padrões não quer dizer padronização. Então, porque cada padrão está olhando para um tipo de materialidade diferente. A busca da interoperabilidade, palavrinha difícil de dizer, quer dizer que a gente vai concordar em definições, em métricas, em taxonomias, mas não quer dizer que a gente vai transformar tudo no mesmo padrão. Então, mas a gente vai fazer com que esses padrões trabalhem juntos. O IFRS está trabalhando com o GRI, trabalhando com o padrão europeu e conversando com a SEC. Então, de modo que a gente vai continuar tendo esses 4 padrões, porque o IFRS está olhando materialidade financeira, o GRI está olhando materialidade de impacto, o padrão europeu olha a dupla materialidade e a SEC americana está olhando só para clima. São padrões diferentes, mas os conceitos, as definições, as métricas e as taxonomias serão as mesmas. Então, por isso que a gente pode dizer que vai ter uma interoperabilidade entre todos esses padrões, embora eles continuarão a existir, porque eles têm propósitos diferentes. Boas novas, com isso os investidores vão estar mais tranquilos, as partes interessadas. Poxa, o balanço é auditado, é bem auditado, e você está reportando os seus riscos ambientais de forma apropriada. Isso está melhorando, mas tem uma frase que o Rafael falou que me chamou a atenção. Poxa, Braga, eu faço as notas explicativas, as pessoas não leem, os investidores não leem. A importância disso, Rafael? Seria bom você dar uma ênfase da importância de sair do sumário executivo, entrar no detalhe, e você acha que isso vai mudar? O próprio conselho, os próprios executivos das outras áreas correlatas precisarão também se aprofundar mais na contribuição e na leitura desses relatórios? Eu até falo internamente que existe uma outra entrega que a gente tem para a CVM que chama formulário de referência.
vocês são doutores no assunto, mas às vezes os nossos podcasters aqui, às vezes não estão tão associados. É um relatório de umas 400, 500 páginas. Eu brinco internamente que é capaz de grande parte dos colaboradores da Rede Mater Dei ficarem surpresos ao lerem o formulário. Eles não têm ideia do tanto de informação que tem. E isso dos seus concorrentes também. Então tem muita informação que às vezes as pessoas elas ignoram, né? E hoje tem um pouco do comportamento das pessoas de ficarem nas manchetes. Então quando eu trouxe na pergunta anterior sobre a questão financeira, da comparabilidade, aí entra uma entidade importante que são os auditores. Então os auditores precisam ter um padrão, são 4 da Big Four, mas a gente estende aí a outras firmas de auditoria, para não ficar uma empresa entendendo o que é materialidade, a outra não entendendo, uma calculando de uma forma, outra de outra, né? Porque a contabilidade ela evoluiu muito, mas às vezes ela também confunde. Por exemplo, na minha opinião, né, o IFRS 16, que fala sobre a questão dos aluguéis, que você transforma um contrato de aluguel como se a propriedade fosse sua, ela traz uma complexidade para a leitura, tanto da dívida da empresa, porque você passa a reportar que você comprou um imóvel, você deve um contrato de aluguel de longo prazo, passou a ser uma dívida, e você deixa de reportar nos seus custos e despesas o custo do aluguel, que é aonde que deveria estar refletindo no EBITDA da companhia a sua, vamos dizer, rentabilidade. Já se falou no passado, nessas mudanças, que o EBITDA era a proxy do caixa. Hoje, com tantas questões, hoje você não consegue achar e você tem uma dificuldade de navegar entre uma empresa e outra do mesmo setor. Então, este item que a gente está trazendo e que nós estamos trazendo uma complexidade grande, nós estamos falando de sustentabilidade, já é um desafio interno para a gente poder entender desses fatores com áreas e o CFO ali um pouco pela questão de ser o responsável pela comunicação junto com o presidente, porque está tendo uma discussão muito grande, né, sobre a responsabilidade do contador, do principal financeiro e do executivo principal da empresa, de estar com uma responsabilidade grande. Os auditores precisam também entender do business, né? Precisam ter pessoas que vão trazer, ou senão vai virar algo que é um pouco da preocupação, como eu coloquei, das pessoas ignorarem, você tem um trabalho danado para reportar e quase ninguém. Olha, esse é um cuidado que a gente tem que ter para a gente fazer um negócio muito robusto e bem feito, e também não tão complexo para as pessoas utilizarem isso como uma ferramenta. Perfeito, Edgar. Rafael, as notas de balanço não serão lidas até que surja algum problema. A hora que surgiu o problema, elas serão lidas com lupa, né? Infelizmente, assim é a vida. Isso traz um pouquinho uma discussão. Estamos aqui no ambiente da Fundação Dom Cabral, pensando em capacitação, pensando em formação. É a pergunta das quais são as competências que esse executivo do futuro precisa lidar, talvez além da sua formação tradicional. Me formei em contabilidade, me formei em finanças. O mundo ainda permite você ficar só na sua zona de conhecimento, executivos precisam de alguma forma aumentar o seu repertório. Somos colegas do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros e estamos sempre levando conteúdos novos, interessantes, e várias formações estamos fazendo por lá. Na Fundação, eu estou aqui muito envolvido na formação de conselheiros e a gente sempre fala, ao longo das aulas, da importância do conselheiro ampliar o seu repertório para poder fazer melhores perguntas, mas eu sempre falo que quem responde as perguntas são os executivos. Então, eu jogo aqui inicialmente para o Rafael, como é que ele vê o futuro do executivo nesse ambiente, com tantas novidades, inteligência artificial, geopolítica. Qual é a chave para fazer o seu dia a dia de trabalho e, ao mesmo tempo, se manter antenado com essas novas tendências? Esse tema que a gente está especificamente discutindo aqui, ele só corrobora com o que a gente vem fomentando sobre a formação dos líderes das empresas, e aí finanças ou não finanças, né? Que eles precisam ter essa capacidade de perguntar, né? Eu acho que a inteligência artificial, ontem foi até um fato interessante. Eu estava vendo a final de Roland Garros, que foi um jogaço, inclusive, lá do Alcaraz com o Sinner. E aí pô, eu ficava quase incrédulo do que estava acontecendo. Né, até o Meligeni comentou, o que eles jogam não era o esporte que eu praticava.
E eu falei assim, pô, qual o jogo que eu vi? Eu amo tênis, né? Qual o jogo que eu vi de tênis que foi tão sensacional? Aí eu lembrei de uma final de Wimbledon entre Nadal e Federer, e acabou o jogo, eu fui no ChatGPT e pesquisei assim, qual foi a maior final da era aberta de Grand Slam de tênis. Aí, lógico, veio esse jogo, que é 2007 ou 2008, e aí logo depois eu virei e falei assim, e esse jogo agora... com certeza, esse jogo agora entrou para a história e já tinha todos os dados, vinha com um monte de informação, você quer o scout, a velocidade que as coisas estão e a nossa capacidade de ser crítica. Eu poderia estar falando a mesma pergunta e talvez a inteligência artificial ia concordar se o jogo tivesse sido meia boca, mas ele quer a sua opinião e leva ela em consideração e concorda com um monte de questão. Então, voltando aqui para o nosso mundo, a nossa capacidade de poder fazer as perguntas e ser crítico ao que vem da inteligência artificial que faz a diferença. No caso dos CFOs, cada dia mais, a gente tem se aproximado da estratégia, ajudado o CEO em alguns pontos, porque a gente já não tem... hoje tem outras ferramentas muito melhores para poder fazer só aquela análise de resultados, porque você consegue hoje numa ferramenta, num BI, ter aquilo. É a capacidade de você o quê? Filtrar o que é mais importante. Todas as linhas estarão lá. Este é mais um item que vai trazer o quê? A capacidade de você entender da sustentabilidade. Às vezes uma pessoa um pouco acomodada e fala, esse problema não é meu não, é de quem lá, das outras diretorias que vão estar tomando. Trazendo isso para a realidade financeira, se você não tiver a capacidade de entender do que a sustentabilidade se refere, você vai ser muito frágil na discussão com o próprio auditor. Você pode colocar para dentro do seu balanço uma informação que vai dificultar a leitura da sua empresa e seus riscos. Ou o contrário, você vai ter a capacidade de mostrar que os riscos existem e que você, como companhia, conseguiu mitigá-los ou que você sabe que eles existem, que às vezes você não tomou todas as decisões, mas você entende que aquilo é importante e que você está endereçando aquele ponto. Então, esse profissional do futuro, ele precisa estar antenado, conseguir ter profissionais que trabalham com ele, né, que têm esse senso crítico, e que consigam agregar opiniões, questionamentos para viver nessa era que muda muito rápido. Muito bom. Edgar, gostaria que você respondesse a mesma pergunta, mas até agora, porque é natural, o IFRS 1 e 2 dá muita luz nos riscos, mas o executivo do futuro, e você lida muito na capacitação de executivos até da sustentabilidade, olhando o lado das oportunidades que essa agenda nos traz. Você podia também falar um pouquinho sobre isso? Eu vou dividir minha resposta em duas partes, Braga. Primeiro, falar de inteligência artificial. A gente não consegue mais viver sem, pelo volume de informação que a gente tem que processar todo dia. Então, você falou, o formulário de referência tem 400 páginas. A Vale lançou recentemente, né, o relatório do IFRS com um risco apenas, só o risco climático. Tem 50 páginas. Pelo SASB, uma mineradora precisa reportar 10 riscos. Vai vir um relatório de 500 páginas, quer dizer, é impossível. Então, eu li, né, passei o fim de semana lendo o relatório, me preparando aqui para esse nosso bate-papo, mas eu peguei também e joguei no ChatGPT o relatório e fui fazendo pergunta, aí fui pedindo para sumarizar, e fui pedindo... Quer dizer, o ChatGPT, enfim, todas essas ferramentas de IA, viram um grande interlocutor que realmente te ajuda a processar esse volume de informação. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele vai dizer o que a gente quer. Então, assim, se vocês nunca fizeram, experimente, sugiro que vocês façam, entre no ChatGPT e coloque assim, o que você sabe sobre mim? É impressionante, ele vai vir uma descrição, só que assim, é uma descrição puxa-saco, assim, sensacional. Ficar feliz com ele. Você não pode acreditar, tá? Você não pode acreditar que vem muito bacana. No caso dos executivos, Braga, eu acho que a gente tem que entender essas formações complementares. Então, por exemplo, né, eu tenho um background financeiro, sou advogado de formação, mas senti necessidade de estudar mais contabilidade recentemente, por causa de toda essa história da materialidade financeira, dos impactos financeiros. Então, estou assistindo live de contadores, voltei a me aproximar dos contadores. Então, a gente tem que entender quais são esses conhecimentos complementares que a gente precisa trazer e não dá mais para o embromation. Não dá mais para você ficar ali na casquinha. Você realmente precisa entender em profundidade desses temas que são relevantes ali para aquela sua área de expertise. Já caminhando para as considerações finais, eu pego a fala de vocês dois e comento aqui para a nossa audiência que eu costumo estar olhando muito currículos
como eu estou em conselhos, olhando novos executivos, e me dói um pouquinho quando eu vejo pessoas que têm carreiras muito bacanas, mas que o último curso que ele fez na carreira tem 10 anos, tem 7 anos, tem 8 anos. E não, eu tenho muita experiência, eu convido a todos a repensar um pouco a questão do lifelong learning, do aprendizado contínuo. Ele pode vir através de ferramentas, mas um pouco de sala de aula em vários formatos. Não tem como não falar da Fundação Dom Cabral. Sou de finanças, estou dedicado à sustentabilidade, mas passei agora 6 meses dedicados a programas da Fundação ligados à inteligência artificial, o nosso Foresight na sala do conselho, e o programa Inovação e Resultados. Por quê? Eu senti necessidade de, numa reunião de conselho, na decisão, por exemplo, de um grande investimento em IA, eu poder fazer perguntas para ter certeza que nós não estávamos comprando um pouco da espuma do IA, mas realmente o que faria diferença na companhia. Recursos são escassos, a gente tem que tomar decisões e, para isso, tem que estar antenado, tem que estar lendo, estar se informando, uma quantidade de horas por dia. Adoro maratonar umas séries de vez em quando para poder distrair um pouquinho, mas umas 2 ou 3 horas de leitura fora da nossa atividade. A leitura de um bom livro é muito importante. A Fundação está por aqui com várias opções, uma grade bastante ampla em vários formatos. Pode ser de interesse, a gente está antenado para poder conversar com essas novas demandas, novas tendências. E sim, tem inclusive carreiras mais longas, mas a boa novidade dessa questão toda do IA, que fazer um prompt em bom português ajuda muito o resultado da pesquisa. Se você tem uma formação, às vezes, em humanas, você tem resultados melhores da pesquisa do que uma formação que, eventualmente, não te dá esse mesmo vocabulário e repertório. Mas, pessoal, vamos, então, caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo, que foi ótimo, achei que a gente cobriu muitas áreas. Gostaria de escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês veem nesse mundo aí da geopolítica, tantas mudanças, como é que essas práticas, como é que vocês veem o resultado final? Estamos caminhando num caminho de empresas mais sustentáveis, empresas que estão olhando além do curto prazo, buscando a perenidade dos seus negócios. Faço essa pergunta com tranquilidade para o Rafael, porque eu conheço o grupo, sei de toda uma visão de longo prazo que o grupo pratica no mercado, mas gostaria que você elaborasse em cima disso. Professor, até só concordando com você sobre essa questão de cursos, né? A gente, antes do Mater Dei, eu estava no grupo MRV, a gente fez um curso, um programa, né, desenvolvido para os executivos da MRV, e foi espetacular, até para a gente poder, além de beber da fonte, né, da água da fonte, a gente ainda teve a capacidade, como empresa grande lá, de conhecer os skills das pessoas, né, pensando nessa mudança que a gente falou dos profissionais. Você percebe, às vezes, uma pessoa que é antenada, que consegue ter esse desenvolvimento. Além do próprio, o dia a dia, ele mata a sua capacidade de poder, por mais que você tente ler o livro, né, parar para poder estudar, ele te ajuda, além do network, ele te ajuda a refletir vários pontos, principalmente nessa questão social, sabe? Da importância que a gente tem, como a gente pode influenciar outras pessoas, né? Então isso é fundamental. Fiz um curso fora também, você também tem a oportunidade de fazer um sanduíche também, de lá fora estar convivendo com outras culturas, isso engrandece a gente. Do ponto de vista aqui das considerações finais, né? O geopolítico, a chegada do Trump, ele mexeu com as bases, né? Assim, independente do que cada pessoa acredita, o que é bom, o que é ruim, mas, querendo ou não, ele trouxe uma chacoalhada. Talvez o ESG ele teve um crescimento muito importante numa era em que a gente estava com acesso ao capital muito barato e aí isso, dinheiro queimando na mão, com taxas de juros baixas, isso leva as pessoas a investirem mais. Eu acho que o lado positivo disso é que ela está passando por essa turbulência da chegada dessa outra visão e está vindo um equilíbrio, né? O ESG ele não vai ser algo que qualquer projeto, né? Antes a gente, quando se fazia um valuation de uma empresa, o grande resultado da empresa estava no crescimento da receita. A gente sabe que tem que ter um equilíbrio entre receita e resultado. Ninguém se sustenta sem ele. Então o ESG ele está sendo testado e eu acho que ele está pegando um papel importante para o equilíbrio das empresas, para a parte financeira, porque a gente está discutindo aqui sobre as novas normas contábeis e vão ser fundamentais
para a sustentabilidade do mundo. O mundo, se a gente não tiver um olhar para ele, a gente vai desgastar de forma desequilibrada e a gente só vai perceber os efeitos quando tiver uma tragédia. Então, fundamental essa reflexão. Agradeço a participação e vocês são dois exemplos aí do que a gente pode se inspirar e na nossa companhia a gente vai buscar vocês para poder tratar esse tema. Muito obrigado, Rafael. Edgar, uma fala final? Braga, todos nós veteranos aqui, né, como você gosta de falar, o legal de ser veterano é que a gente começa a ver as coisas em perspectiva, né? Então a gente olha como era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, quando a gente começou no mercado, que era novinho. Então, hoje, né, sendo um profissional veterano, eu acredito no certo. Eu acho que o certo é o certo, o errado é o errado. E aí o tempo mostra isso. Então a gente vê empresas aí que eram empresas que pareciam que eram empresas sólidas, mas eram empresas com pé de barro, né? Castelos construídos sobre areia. Então eu acredito no certo, eu acho que o ESG traz essa visão de equilíbrio entre as partes interessadas, então eu não posso perseguir o lucro a qualquer custo, né, o lucro trimestral a qualquer custo, às custas da sociedade, às custas do meio ambiente. Então eu acho que essas novas perspectivas do ESG trazem esse equilíbrio, né, de valor para os stakeholders versus valor para os shareholders, e no final do dia o certo é o certo e vai prosperar quem estiver fazendo certo. E lembrando também, agradeço, as falas são muito inspiradoras, lembrando também um pouco do nosso país. O Brasil é uma potência ambiental, o Brasil tem muitas oportunidades, energia renovável abundante, a melhor matriz de energia renovável do G20, os potenciais são diversos, temos uma juventude muito interessada em reduzir essa desigualdade social, tenho certeza que na nossa audiência tem muita gente trabalhando, fazendo voluntariado, querendo fazer a diferença, então as agendas financeiras vão convergindo e ESG é sobre grana, como a gente fala aqui na nossa assinatura, a professora Erlana Castro tem essa citação que é muito bacana, governança é o pilar do ESG, inovação é o motor do ESG, novas técnicas, novas práticas, mas sim, o Brasil precisa das empresas atuantes, fazendo o seu papel junto à sociedade, cumprindo, gerando lucro para os seus acionistas, mas de uma forma, como, para fechar aqui a minha fala, citando Fábio Barbosa, nosso presidente da Natura, ex-presidente do Banco Real, mostrando para a sociedade que é possível dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo nesse país. Seguiremos nessa agenda. Agradeço muito a nossa audiência por estar conosco e estaremos juntos em novas oportunidades. Obrigado. Obrigado.